E olha só, gente, o gênero True Crime é adorado pelos brasileiros e é assunto de podcasts, livros, séries. Em 2025 tem mais uma que deve ser lançada nas plataformas. Tremembé. A gente conversa agora com o jornalista, escritor e um dos roteiristas dessa produção, Ulisses Campbell. Ulisses, muito bem-vindo. A gente que já se conhece de longa data, você já esteve recentemente aqui na CNN, no Live CNN, onde você conversou com a gente a respeito dos livros, da série de livros que você escreveu sobre figuras que estão presas lá em Tremembé. Tremembé, para quem não acompanha tão de perto, ficou conhecido ali quase como o presídio dos famosos, né? E agora, muito dessa tua pesquisa vai ser convertido numa série de televisão pela Amazon Prime. Conta um pouquinho para a gente como está sendo feito esse trabalho e principalmente como você encara o desafio de contar essa rotina de presos tão ilustres que estão lá no mesmo local, vivem uma rotina conjunta. Bem-vindo, bom dia para você. Obrigado, Clarissa, pelo convite, bom dia. Então, eu escrevi os 3 livros que compõem o box Mulheres Assassinas, que são a biografia da Suzane von Richthofen, da Elise Matsunaga e da Flor de Lis. A Suzane e a Elise, os 2 livros tiveram os direitos autorais comprados pelo Prime Video para transformar nessa série chamada Tremembé. As filmagens acabaram agora, em iniciozinho de dezembro, e a expectativa é de que seja lançado no ano que vem. O que tem de interessante nessa série é que pela primeira vez a gente vai ver como como você mesmo falou, essas presas famosas do masculino e do feminino, porque nós temos também aí os irmãos Cravinhos, o casal Nardoni, o Roger Abdelmaci, como esses presos famosos interagiram dentro de Tremembé no período em que eles estiveram presos juntos. E olha só, né, tem um ponto curioso que desperta sempre muita atenção e é mesmo uma questão de curiosidade, né, da população, de tentar entender como é a vida dessas pessoas, como eles estão hoje, depois às vezes de décadas do cometimento de alguns crimes. A gente consegue colocar aqui na nossa tela, para vocês terem uma ideia, olha só, a gente estava falando agora, a grande estrela ainda acaba sendo Suzane von Richthofen, né? Olha quem está aqui, ó. Christian Cravinhos, gente, que é um dos irmãos Cravinhos diretamente envolvidos no assassinato do casal Richthofen, né? Ó, já tá aí, ó, distribuindo mensagem de Natal, né? Conta pra gente um pouco o que é isso aqui, Ulisses. O Christian Cravinhos, você estava falando agora há pouco do Daniel Silveira, do ex-deputado federal. O Christian Cravinhos, assim como o Daniel Silveira, ele também em 2018 violou as regras dessa saída condicional, dessa saída temporária. Uma dessas regras é que eles não podem deixar o domicílio, que no caso do Christian Cravinhos é São Paulo. Ele foi lá em Sorocaba, acabou sendo flagrado por policiais. Ele tentou subornar os policiais, recebeu uma nova sentença de 4 anos e voltou para Tremembé. É por isso que o Christian Cravinhos, dos 3 que mataram o casal von Richthofen, é o único que ainda está preso. O Daniel Cravinhos, o irmão dele, ex-namorado da Suzane, e a Suzane, eles já estão no regime aberto, onde eles cumprem a pena em liberdade. É uma liberdade, mas ela é cheia de regras. A gente fala que é uma liberdade vigiada. Não pode beber, não pode consumir bebida alcoólica, não pode participar de festas e tem que estar em casa entre as 8 da noite e as 6 da manhã. No caso do Christian, ele voltou para a cadeia por conta dessa violação das regras e agora teve a saidinha de Natal. 31 mil presos aqui em São Paulo deixaram a cadeia para passar 15 dias fora de casa para comemorar o Natal e o Ano Novo. O que chama a atenção do Christian Cravinhos é que mal ele saiu, ele fez essa postagem nas redes sociais ao lado de um Papai Noel e desejando Feliz Natal para os seguidores. As pessoas veem isso como um escárnio. Essa saída temporária, ela já é criticada, né, porque essas pessoas ainda estão cumprindo pena, eles não têm nem metade da pena cumprida ainda e já está saindo e festejando o Natal. Não, e mais do que isso, né? A gente tem aí
uma atividade nas redes sociais, às vezes, desses presos que chamam muito a atenção, né? Quase como se eles fossem, de fato, celebridades do crime, né? A gente viu isso acontecer em certa medida também com outra presa aí que você investigou bastante, que é a Elise Matsunaga, né? Que desperta, eu me lembro que em certa ocasião você chegou a contar ali uma história pra gente que eu acho que era interessante, de como numa saída da Elise Matsunaga, outras presas aplaudiam ela. Sim. Naquele momento, inclusive, foi um dos pontos que te levaram a decidir contar a história dela em um dos livros dessa trilogia das mulheres assassinas, né? Eu gostaria que você trouxesse um pouco para a gente, Ulisses, esse componente de dar essa aura de celebridade para esses presos ilustres que estão em Tremembé e conte um pouco para a gente como era a convivência deles lá dentro. Se o pessoal puder, gente, queria pedir para vocês colocarem para a gente aqui, ó só, uma foto da Suzanne von Richthofen, gente, que óbvio acaba sendo sempre uma figura que desperta muita curiosidade do público aqui no Brasil, mesmo depois de muitos anos ela ainda chama atenção. Ó, Elise Matsunaga, também aí que foi o segundo, ela estampa o segundo livro da trilogia das mulheres assassinas, ela aí no casamento dela, né, ela que assassinou o marido, esquartejou o marido para tentar mascarar o crime. Aqui mais uma cena, né, do julgamento da Elise Matsunaga. E como isso tudo desperta, traz essa aura de curiosidade, né, gente? A gente consegue colocar aqui uma planta aqui de Tremembé para a gente tentar mostrar um pouco como como é o ambiente em que essas pessoas... Não temos, só tem uma fotinha, então tudo bem, não tem problema. A gente consegue contar um pouco como é a rotina deles lá dentro, Ulisses? Sim. Em relação, Clarissa, esses criminosos famosos serem transformados em celebridade do crime, eu acho que o Brasil ele importa um pouco dessa cultura norte-americana onde os criminosos famosos já são cultuados há décadas. Você vê aí o Ted Bundy, você vê agora os Irmãos Menendez, que virou uma série de muito sucesso na Netflix. Então, eu acho que o Brasil ele começou a importar meio que recentemente e agora potencializou. Você vê, por exemplo, uma criminosa como a Suzanne von Richthofen, ela tem um Instagram com mais de 30 mil seguidores, onde ela fica vendendo sandálias customizadas, segundo ela diz por ela mesma, vendendo a preços absurdos, R$150, e ela vende muito, principalmente agora na época natalina, ela vendeu bastante. Ou seja, eu já conversei com pessoas que seguem esses criminosos que compartilham as coisas que eles fazem, eles dizem que eles apoiam a ressocialização, que é como eles estivessem ajudando esses criminosos famosos a reintegrar na sociedade. Outro ponto que chama atenção também é que a Elise Matsunaga, como você mesmo comentou, ela é uma criminosa que ela tem muita empatia do público. As pessoas costumam muito ajudá-la. Ela estava até um pouco tempo atrás fazendo transporte de aplicativo. Ela não sofria nenhum tipo de rejeição, pelo contrário, as pessoas apoiavam o trabalho dela. Ela agora montou uma lojinha para vender roupinhas para pet. Também as pessoas apoiam a ressocialização. E em relação a Tremembé, o presídio ele acaba sendo levado para lá, a Secretaria de Administração Penitenciária manda para o presídio de Tremembé os presos que eles consideram preso de mídia, que são aqueles presos que, segundo eles mesmos dizem, eles sofreriam rejeição se estivessem em outro presídio. Recentemente chegaram lá o Fernando Sastre, que é aquele rapaz que atropelou, que colidiu com a Porsche num carro de aplicativo e matou o motorista, e também o Rony Lessa, né, o assassino confesso da Marielle, também está em Tremembé. E o Thiago Brenan também, que é aquele empresário acusado de estupro, de vários estupros, e mais recentemente também o jogador Robinho. Para a gente amarrar aqui, Ulisses, eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre a produção da série. O que vem por aí, o que os telespectadores que querem acompanhar essa produção, além, claro, de ter já acompanhado a publicação dos seus livros a respeito desses presos, o que a gente pode esperar
Tem data? Quem são os atores? Como que está sendo feita a elaboração aí? O que a gente espera para os próximos passos? A série, ela já encerraram as filmagens, ela está em fase de pós-produção. A Marina Rui Barbosa interpreta a Suzane von Richthofen, a Bianca Comparato interpreta a Ana Carolina Jatobá, o Anselmo Vasconcelos interpreta o Roger Breumaci, o Felipe Simas interpreta o Daniel Cravinhos e a Carol Garcia interpreta a Elise Matsunaga. Nós não temos ainda uma data de lançamento, a previsão é que vai ser em 2025, agora no ano que vem. A gente apresentou o teaser da série na CCXP 2 semanas atrás e agora a gente está na expectativa da estreia no Prime Video. Entendi. Então, pelo menos a gente pode esperar que se conte ali, então, a rotina desses presos, Sim. né? A forma como eles vão interagindo dentro da penitenciária. Como eles interagiram lá dentro, como é a dinâmica dentro de uma cadeia, esse microcosmo onde as pessoas ficam privadas de liberdade. Então, é uma imersão no sistema penitenciário em Tremembé, que é uma cadeia diferenciada, porque 10 presos querem cumprir a pena em Tremembé porque eles consideram um presídio modelo, um presídio onde não tem criminosos profissionais, a maioria ali cometeu crime contra membros da própria família. E um outro ponto também que eu acho interessante é a luta dessas pessoas, o que elas fazem para tentar sair dali. Perfeito, muito obrigada pela participação aqui no Novo Dia. Ulisses Campbell, jornalista, escritor e agora também roteirista, que está aí para lançar então a série Tremembé e também autor da trilogia das Mulheres Assassinas. Aí eu queria aproveitar para falar também que agora, no finalzinho do primeiro semestre, eu vou lançar também um livro chamado Tremembé, que é uma antologia com outros criminosos anônimos e não anônimos que cumpriram pena e estão cumprindo pena ainda hoje lá na cadeia. Essa é uma curiosidade bem legal, tá, gente? Pelo seguinte, os livros da trilogia das Mulheres Assassinas também, do Maníaco do Parque, do Ulisses Campbell, eles trazem relatos de presos anônimos que ajudaram a construir a vida dessas pessoas dentro da penitenciária, a desenhar esse cenário. Então, tem muitas histórias interessantes de presos anônimos, desconhecidos, de pessoas comuns que estão vivendo ali naquela penitenciária, né, Ulisses? Sim, e tem inclusive uma coisa curiosa, que é quando você tem acesso a esses presos não conhecidos, os presos anônimos, você descobre que eles cometeram crimes muito mais horrendos e violentos do que esses presos famosos, né? É incrível isso. Apesar da Suzane ter matado o pai e a mãe, da Elise Matsunaga ter matado e esquartejado o marido, apesar do casal Nardoni ter jogado uma criança de 5 anos de uma janela do 6º andar, lendo esses livros você descobre que tem presos que fizeram coisas muito piores do que isso. Muito obrigada pela participação aqui no Novo Dia, Ulisses Campbell. Na próxima a gente vai acompanhando ali, depois vai ter mais informações para vocês também no CNN Unipop. Obrigada, bom dia para você.